Amados, na aula de hoje, nós vamos estudar Filipenses. Gostaria de convidar o Ítalo. Estamos com o tempo atrasado um pouquinho. Então, Ítalo. Bom dia e graça e paz. Hoje falaremos sobre o propósito. O apóstolo Paulo fala sobre a focação, sobre o propósito e qual deve ser a motivação do verdadeiro cristão. Seremos apresentados a uma visão clara do Evangelho, a um panorama da mudança de vida e visão cristã. Para o estudo de hoje, o versículo figura de seguinte forma. Do versículo 12, a autoavaliação de Paulo. Do versículo 13 e 14, a decisão a ser tomada. E do 15 ao 16, uma recomendação. O que me chamou a atenção foi o versículo 13 e 14, que o Paulo falou para esquecer as coisas do passado e seguir em frente, e chegar na linha de chegada para obter seu prêmio, que Deus nos permitiu através de Jesus Cristo. Esquece as coisas ruins que teve em 2020 e siga em frente, porque Deus tem um prêmio para te dar, o prêmio da vida eterna. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, vamos para a leitura bíblica, rapidamente, que diz: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, como Ítalo falou aqui, né, o primeiro ponto é que Paulo ele fez uma autoavaliação. E no verso 12, antes de iniciarmos, como você vai acompanhar na apresentação, ele diz, olhando para o verso 11. Ora, se nós estamos do 12 ao 16, por que a gente vai começar no versículo anterior? Porque o versículo anterior, o verso 11, ele é basilar. Apenas com a compreensão do verso 11, que ele fala, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, nós possamos entender o que o Senhor quis falar através de Paulo. E na aula anterior, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala sobre uma ação que desemboca, que comunica ao nosso coração no futuro. E aqui, nesse verso 12, ele está falando no tempo verbal diferente. Ele fala do presente. E qual é o presente? Ele fala sobre a perfeição. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, amados, o objetivo cabal da fé cristã é estar com Deus. Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou para sermos eternos. E como nós seremos eternos? Na glória, no porvir, porque o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós começamos a caminhar para uma desorganização. Nós fugimos e saímos do propósito do Senhor. O próximo ponto, o próximo tópico, ele diz o GPS desligado. E é muito interessante que a palavra GPS significa Global Positioning System, ou sistema de posicionamento global. E o que isso quer dizer? A primeira coisa é o que Paulo fala. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição.
Então, o primeiro ponto é o alcance da perfeição. Quando nós estudamos na aula passada, que a igreja de Filipos ela estava sendo bombardeada por ensinos de homens, por ensinos que eram contrários à palavra de Deus, em que eles ensinavam que, olha, se você não fizer o corte do prepúcio, se você não se circuncidar, você não vai alcançar a salvação. Se você não seguir alguns preceitos da lei, vocês não vão alcançar a salvação. Misericórdia, isso está muito errado, e nós estudamos na aula passada. Mas alguns ainda assim, eles ensinavam que através da busca do conhecimento, quando você buscava do Senhor o conhecimento e você buscava se aperfeiçoar no seu autoconhecimento, você ia evoluindo para atingir a perfeição. Isso foi no começo da igreja. No segundo século, um dos males que tentou entrar na igreja e tentou destruir o evangelho de Cristo foi o gnosticismo. E o gnosticismo, ele fala justamente sobre isso, que nós estamos em níveis buscando amadurecimento para, com nossos esforços, buscarmos a perfeição. E Paulo fala, ele ataca de uma forma muito interessante, que ele fala, não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, ele está falando para esses irmãos que pregavam a nossa perfeição pelos nossos esforços. Mas nós sabemos que a nossa natureza, né, ela é pecaminosa, e que em Cristo nós somos suportados. O Senhor trabalha no nosso coração, nas nossas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Então, quando ele fala, já tenho recebido, é como se Deus tivesse dado a perfeição a ele. Ele fala, olha, não que eu tenha recebido. E no segundo ponto, não que eu tenha obtido, ou seja, não que eu tenha buscado com os meus recursos, com as minhas capacidades, com as minhas faculdades mentais. E o segundo ponto é a condição atual. Você vai observar aí, na apresentação, são algumas letras. A primeira letra, a letra A, uma nova criatura. Então, Paulo, lá em 2 Coríntios 5:17, nós não vamos ler porque o tempo não permite, mas ele falava que ele era nova criatura. Depois ele falava sobre a disposição e o prazer da lei de Deus, em que ele amava a palavra do Senhor. No terceiro ponto, ele foi unido em Cristo, em Gálatas 2:20. Ele teve uma mente renovada em Romanos 2:12. Ele não tinha nenhuma condenação, lá em Romanos 1, quando diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele foi justificado em Romanos 5:1, como nós também fomos. Ele foi redimido em Cristo e nós também, Efésios 1:7. E por último, ele foi habitado pelo Espírito Santo, 8:9. Então, mesmo com todas essas características, esse conjunto de qualidade que nós temos... Rodrigo, você pode projetar, por favor? O próximo slide. Com esse conjunto de seleção que nós temos, em que ele fala tudo isso, ele não se considerava perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor, ele aperfeiçoa a natureza dele em nossas vidas. O próximo ponto fala sobre ligando o CPS. Nós falamos em GPS, que é um sistema global. E aqui nós fizemos uma brincadeira e nós trocamos o G pelo C, que é o Christ Positioning System, o sistema de posicionamento em Cristo. Paulo, ele não vivia conforme o mundo, ele não tinha o GPS, ele tinha um posicionamento guiado pelo próprio Senhor Jesus. E no primeiro ponto, ele inicia o trajeto. Todos nós sabemos como funciona. Você chega, você diz para onde você quer ir, você dá o ok e ele traça a trajetória. Isso é o GPS. Mas com Cristo, nós iniciamos antes de colocar o ponto final, a chegada. Porque a chegada não é nós que definimos, é o próprio Senhor que define onde nós vamos chegar. Nós apenas nos lançamos e nos colocamos para que o Senhor nos leve. Então, Paulo, ele inicia o trajeto. De modo que ele fala aqui em 1 Pedro 2, 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Esse desejar ardentemente não é você querer, não é você achar legal, não é você querer um pouquinho, é você desejar com todo o seu coração. E ele fala, como crianças recém-nascidas. Alguém aqui se lembra como a criança age
quando ela quer tomar leite, quando ela está com fome, ela chama, ela clama, ela busca, ela faz barulho, ela esperneia, ela chora, porque tudo que ela deseja é o seu alimento. Que nós viemos a desejar isso do Senhor, o leite espiritual, para quem tiver a ser fortalecido. E por último, no finalzinho ele fala que o objetivo do estudo de hoje, para que tudo isso? É para a salvação. O objetivo final do cristão é a salvação. E o segundo ponto é uma rota que está traçada, e isso é sobre o conquistar. Nós devemos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Deus não nos chamou para estar sentados aqui. Óbvio, nós temos que congregar, nós temos que estar com nossos irmãos, nós temos que aprender, mas nós fomos chamados para fora. E esse é o significado da igreja, do eclésia no grego, que é chamados para fora. Aqui é um lugar que nós vamos nos derramar diante do Senhor, ser cheios para transbordar das portas da igreja para fora. E o Senhor quer isso de nós. E por último, um sinal que não se perde. O GPS, quando você entra num túnel, ele desabilita, porque ele não consegue chegar. Mas o sinal do Espírito Santo, o sinal de Deus, ele está dentro de nós. Ele não se perde. Nós não ficamos perdidos diante do Senhor. Muito pelo contrário. No verso 13 e 14, a decisão a ser tomada, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então aqui, irmãos, nós temos uma ênfase. O que é uma ênfase? É quando nós falamos uma coisa: olha, Wanderson, eu quero que você, por favor, pegue um copo para mim. Isso eu estou pedindo a ele. Quando eu dou uma ênfase, eu falo: Wanderson, eu preciso muito que você pegue um copo de água para mim. Eu estou rouco, que eu estou com sede. Então, Paulo está enfatizando. E o primeiro ponto que ele faz no verso 13 é uma avaliação, é uma autoavaliação. E agora, eu passo para vocês essa bola. Vocês já fizeram alguma autoavaliação? Ou melhor, qual foi a última vez que vocês se autoavaliaram referente ao reino? Nós buscamos estudo, conhecimento, nós buscamos ter um desempenho profissional adequado, estar bem com a nossa família, mas e com o Senhor? Nós temos nos avaliado quanto ao ministério de Cristo, quanto ao nosso propósito, quanto ao que o Senhor tem para nossas vidas. E Paulo, ele faz essa avaliação, quando ele diz: olha, quanto a mim, ou seja, olhando para dentro de mim mesmo. E ele entra no segundo tópico, que é a constatação, e ele fala: não julgo, ou seja, eu entendo, eu determino que não foi, eu constatei que eu não alcancei a perfeição, mesmo com todos aqueles predicados que nós lemos, da letra A até a letra H, com tudo aquilo de bom que Deus fez na vida dele, ele fala: eu julgo que eu não alcancei. E nós também não alcançamos, mas nós buscamos o aperfeiçoador, e o aperfeiçoador é o Senhor. E no último ponto, o terceiro ponto, ele fala sobre uma ação. E que ação é essa? É o imperativo, em que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu entendo de que eu não sou perfeito, estou em processo de aperfeiçoamento pelo Senhor, e eu prossigo para frente. No outro ponto, uma corrida santa, uma santa corrida, em que da letra A até a letra F, Paulo, ele era um atleta de Cristo. E na letra A gente tem a referência ao longo da Bíblia, da A até a letra F, a corrida e luta, em 1 Coríntios. Depois ele fala na vida cristã como uma batalha. Depois ele diz que foi unido em Cristo. Ele fala que combateu o bom combate, isso quer dizer luta, batalha. Ele faz a referência aos atletas, que eram jogos istmicos que aconteciam na Grécia, e era o segundo jogo mais importante do Império Grego, atrás apenas das Olimpíadas. E por último, ele fala daqueles que correm, mas apenas levam um prêmio. Então, Paulo, ele gostava dessas metáforas com esportes. E essa é mais uma dessa, porque ele fala: esquecendo-me das coisas, prossigo para as coisas que estão diante de mim. E ele vai falar mais para frente de um prêmio. O segundo ponto é uma mente seletiva. O que é uma mente seletiva? É a mente que nós devemos ter em Cristo. Quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo: olha, eu estou com amnésia,
eu estou com Alzheimer. Não. Ele está dizendo, olha, eu esqueço daquilo que eu vivi até hoje e olho para frente. Aquilo que era ruim, eu entendo como uma lição do Senhor, um aprendizado. E aquilo que eu vivi de bom, eu tenho como uma alegria, como um momento que eu tive com o Senhor, mas não como o momento mais alto da minha fé cristã. O nosso passado não pode ser lembrado com saudosismo no sentido de que, olha, era tão bom quando eu vivia daquela comunhão com Deus. Não, deve ser, olha, eu vivi experiências com Deus, mas eu viverei maiores. Eu viverei experiências melhores com o Senhor. Eu buscarei, conhecerei e serei conhecido do Senhor. Então essa é uma mente seletiva. O segundo ponto ele fala, hidratado, bem alimentado e em movimento. O hidratado é quando ele fala lá em João capítulo 4, que ele bebeu da água, da fonte da água da vida, que é Cristo. Bem alimentado, ele fala sobre o pão que desceu do céu em João 6. E em movimento é o que ele está dizendo. Nós só podemos prosseguir quando nós estamos alimentados e robustecidos pela palavra. Se nós tentarmos prosseguir com as nossas forças, nós não vamos conseguir. Porque o poder que atua na vida da igreja não é o poder que vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. E é apenas nele que nós devemos depositar a nossa fé. No verso 14, ele tem uma decisão a ser tomada, e aí ele fala o centro. Esse verso 14 que está aí, é o centro do estudo, em que ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, uma vez que ele tinha uma mente seletiva, agora ele aprimora, ele fala sobre um foco seletivo. E qual é o foco seletivo? Qual é o foco que todo cristão deve ter? Qual é o nosso objetivo de fé? É alcançar, seguir para o alvo e alcançar o prêmio. E o prêmio é a nossa salvação. Aleluia. O prêmio é a nossa salvação. O cristão que não olha para a salvação da sua vida, ele é como se estivesse em um barco à deriva, sem velas, no meio do mar, indo para qualquer sorte de lugar. Nós fomos criados para viver com o Senhor. E o segundo tópico é a fim de receber o maior dos prêmios. Em 1 Pedro 1,9 ele diz, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma, da nossa alma. Nós somos chamados para sermos salvos. E esse é o objetivo. E se nós entendermos verdadeiramente que nós fomos chamados para ser salvos, tudo aquilo que está depois disso é simples, é leve. O evangelismo não é um peso. Você chegar aqui 8 horas da manhã, 8h30, para estar na EBF, não é um peso. Você ofertar, devolver dízimo ao Senhor, não é um peso. Você buscar o Senhor, orar, jejuar, levar a palavra no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não é um peso, porque isso é apenas uma etapa natural do processo de salvação. E você faz todas as coisas porque você já é salvo. Você não faz a vontade e a obra de Deus para alcançar a salvação, não. Essa salvação provoca em você essas atitudes, é natural. Correndo aqui, nos versos 15 e 16, uma recomendação, e no verso 15 diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, ele fala, ao invés de 100 metros rasos, a maior maratona do mundo. Quando Paulo fala aqui sobre todos, não é uma mensagem que é para ele só, ou para os irmãos de Filipos, é uma mensagem que é global. Ela abrange todos os cristãos da terra. Então, como Paulo falava de uma corrida, nos 100 metros rasos, você tem algumas raias, que são os caminhos, e 1 ou 2 ou 10 atletas. É algo individual, mas não. Paulo está falando sobre uma maratona, sobre algo global. E a maior maratona do mundo envolve todos aqueles que se chamam cristãos. É algo coletivo, é de todos nós.
e a correta utilização do termo. Quando ele fala todos nós que somos perfeitos, ele está fazendo a segunda referência. E essa referência, diferente do primeiro verso, que é o verso 12, não aponta para aqueles irmãos que pregavam heresias, que pregavam que a perfeição ela tinha que vir de nós mesmos. Ele fala sobre eu e você nesse momento. Não é a perfeição do caráter. Nós estamos perfeitos, não pelo aquilo que nós vamos fazer, por aquilo que nós vamos fazer, mas pela nossa posição. Ele substitui a perfeição como adjetivo e qualidade que alguns pregavam erroneamente que a gente tinha que ter, por um advérbio. Ele trocou adjetivo por advérbio, e o advérbio de lugar. Nós estamos posicionados em Deus. E o que nós devemos guardar? Nós devemos guardar este sentimento. E qual sentimento? É o que nós lemos em 1 Pedro. Nós temos que buscar a salvação. Numa caminhada, tem um calinho que incomoda, tem um joanete, tem um sapato desconfortável, tem a estrada que é longa. Nós temos tudo para desanimar. Mas quando nós olhamos para o porvir, para a glória, para o Senhor, tudo isso desaparece. E, por último, o Senhor como o fiel de uma balança. E ele fala no finalzinho, a balança ela tem o ponteiro, esse é o fiel. O fiel, ele determina a medição da balança. E quando Paulo fala isso, se vocês pensam de outro modo, porventura Deus vos esclarecerá. Ele está dizendo que o Senhor da palavra, que é o Senhor Deus, Ele mesmo irá confirmar no seu coração. Se você pensa diferente, não vai ser eu que vou confirmar. O Senhor, Ele vai invadir o seu coração e vai explicar, vai passar, vai transmitir, vai te esclarecer sobre esse ponto. No verso 16, para finalizar, diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então ele fala aqui, irmãos, no entanto. Esse no entanto, a palavra grega é stoicheo, que significa andar, alcançar em linha regular. A ideia aqui é uma tensão quase militar, como soldados que andam enfileirados em linha reta, perfilados, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando juntamente em um objetivo. E por último, não retroceder. Tudo aquilo que nós conquistamos no Senhor é do Senhor. Que a gente não venha desfalecer, a gente não venha esmorecer, a gente não venha caminhar para trás. Gostaria de convidar aqui o Wanderson, nós estouramos 5 minutos. Ele vai estar conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Bom dia, amados. Graça e paz está conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Muitas vezes acabamos levando tudo no modo automático. Acordamos, tomamos café, vamos trabalhar ou estudar, retornamos depois de um longo dia de trabalho, estudo, assistimos um pouco de TV e vamos dormir. Será que é esse o verdadeiro sentido da vida cristã? Será que o propósito para nossas vidas é esse? Jesus nos resgatou para uma nova vida, uma nova visão e um novo propósito. Nós devemos dedicar parte de nossas vidas para o Senhor, contribuindo com o seu reino. Não andemos conformados vivendo os dias de forma desleixada, deixando o tempo passar. Afinal, diferente daquela letra secular, nós não devemos deixar a vida nos levar. Fomos chamados para viver em novidade de vida conforme o projeto de Deus que em Cristo foi revelado. Como diz o slide, nós não devemos deixar a vida nos levar, devemos dar o nosso melhor para Deus, fazendo o melhor, porque Deus não quer que a gente faça tudo desleixado, venha à igreja desleixado, faça as coisas largadas. Ele quer que a gente se dedique o melhor que a gente possa entregar. E fazendo a tua vontade. Deus abençoe e até a próxima. Amém, irmãos. Gostaria de convidar o Isaac. Ele vai estar conduzindo o quadro Aplicando em Nossas Vidas. Bom dia, amados, graça e paz. Estarei apresentando o quadro Aplicando em Nossas Vidas. Quais foram as lições aprendidas hoje? E você, como tem vivido a sua vida? Façamos uma breve reflexão de como foi 2020. E qual foi o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Minha opinião acerca de tudo o que me acontece deve ser regida por essas 3 coisas:
a compreensão que tenho acerca de quem eu sou, a consciência que tenho de para onde vou e o conhecimento que tenho do que me espera quando eu chegar lá. Martin Lloyd Jones. Amém, amados. Deus abençoe. Até a próxima. Glórias a Deus. Meus queridos, para os irmãos que chegaram depois, a partir de hoje, a IBF ela será transmitida. Ela acabou de ser gravada. Ela vai ser apresentada aqui às 8h30 da manhã. Vai ser exibida às 10 da manhã. E, pessoal, Deus abençoe você que está em casa. Está convidado todo domingo às 10 da manhã, está conosco na Escola Bíblica da Família. Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz.